Vamos estudar mais algumas tags HTML nessa aula. Eu tenho aqui alguns pequenos trechos aqui de texto. Eu vou colar aqui, ó, colar aqui no título. Como evitar redeploy em projetos Java. Se você não é de Java, não tem problema, tá? Isso aqui é só um exemplo de um artigo que eu tirei aqui do nosso blog, tá? Não precisa se preocupar com esses termos, JRebel, se você não XML, Framework, não precisa se preocupar se você não é dessa área, não é o importante aqui nessa aula. O importante é que eu tenho um texto aqui, que eu coloquei aqui dentro do documento, vou salvar esse aqui e vou carregar aqui. Veja, ficou tudo colado, né? O texto, claro, o título não, né? O título tá aqui, né? Eu coloquei o title, ficou certinho, mas olha só, o que eu coloquei dentro do body, ficou tudo colado. Por quê? Se eu dei enter aqui, se eu dou enter aqui, não deveria separar as linhas? Não, em documentos HTML, os enters que você dá aqui, eles são ignorados. O máximo que ele vai virar é um espaço entre. Vamos ver aqui, ó. Conheça JRebel, aí tem um espaço, será, tá vendo? Aí vira aqui, ó. Isso aqui, então, um enter aqui, o máximo que ele vai renderizar aqui é um espaço. Se a gente ver o código fonte aqui, tá certinho, tá com enter, tá tudo certinho. Mas não é renderizado dessa forma. Aí, então, a gente vai começar a usar algumas tags para começar a colocar a semântica aqui no nosso documento e, claro, colocando a semântica aqui no nosso documento, automaticamente o navegador já começa a renderizar isso de forma diferente também. Primeira coisa é isso aqui. Isso aqui não é um parágrafo qualquer. Isso aqui é o título do nosso artigo. Deixa eu jogar isso aqui tudo para frente, selecionar tudo aqui, dar um tab aqui, beleza? Isso aqui então é o título do nosso artigo. E para esse título eu vou usar uma tag HTML chamada H1. Tá? É uma tag chamada de heading. Na verdade existem 6 delas, de H1 até H6. Vamos colocar só ela por enquanto, H1, aí eu fecho aqui, ó, ou seja, eu estou colocando o elemento, é isso aqui tudo, né? Estou colocando que esse aqui é o corpo do elemento H1, né? Então é um head 1, ou seja, é um título com importância número 1, tá? Um título importante, então. É o título mais importante da nossa página. Mas não confundir, quando eu estou falando título, não confunde, quando eu falo título, não confunde com title aqui não, tá? É um heading, né? É um título, então, importante nossa página. Vou salvar, carregar. Veja, ficou bem grandão e o resto continua aqui, tudo coladinho, né? Mas ela já ficou bem grande, com negrito, ou seja, algo bem importante mesmo, né? O navegador já entendeu isso, pela semântica que eu dei, certo? Se eu colocasse H2, salvo, veja, diminuiu o tamanho da fonte, porque ele é menos importante um pouquinho, é H2. Se eu colocasse H3, ele vai diminuindo vai até o H6. Então, isso aqui é de H1 até H6, vamos colocar o 6 aqui também. Olha, ficou bem pequenininho. São títulos que definem, então, a importância num documento. O 1 é o mais importante, o 6 é o menos importante. Ah, tá, Thiago. Então quer dizer que se eu quiser uma fonte menor, eu uso o 2, o 3, é isso? Não, não é isso. Não confunda H1, H2, H3 com tamanho de fonte, tá? Entenda primeiro pela semântica, pelo significado. O H1 é mais importante, o H2 é menos importante que o H1, o H3 é menos importante ainda que o H2, que o H1, e assim vai até o H6, tá? Naturalmente, o navegador, quando a gente não especifica tamanhos de fontes, até porque a gente ainda, nessa aula, a gente ainda não está trabalhando com a formatação dos nossos documentos, a gente está só colocando conteúdo, a gente vai ainda nesse workshop trabalhar com formatação de documento, com CSS, tá? Se você não sabe o que é, fique tranquilo. Mas como eu estava dizendo, aqui, como a gente está dizendo que um título ele é muito importante, naturalmente, o navegador, que entende a semântica do HTML, ele já coloca uma fonte bem grande em negrito. Quando eu coloco que é um pouco menos importante, de novo, naturalmente, o navegador sabe que se é menos importante, tem que diminuir um pouquinho a fonte, né? Mas não quer dizer que você vai ter que usar sempre essa fonte, sempre esse tamanho, sempre em negrito. Não quer dizer isso, tá? Por isso mesmo, eu te digo que não se preocupe com tamanhos de fonte, essas coisas. Se preocupe com o significado.
a coisa mais importante nessa página é o título do artigo. Isso aqui é um artigo. Supondo não, isso aqui é um artigo. A coisa mais importante nisso aqui é o título do artigo. Eu não vou colocar H2 ou H3, eu vou colocar H1, porque é o mais importante. Certo? Isso é bom você fazer da forma correta, porque além do navegador, né, entender se bem que você pode customizar essas fontes, tamanhos de fontes, então o navegador até talvez nem teria tanta importância para isso não, mas principalmente mecanismos de buscas, eles vão entender isso aqui, eles vão interpretar isso aqui. Porque pensa comigo, no mecanismo de busca, ele não vai ver cores, ele não vai ver tamanho de fonte, essas coisas não. Mecanismos de busca, como o Google, ele vai ler o seu código e vai interpretar. Fala assim, nossa, o desenvolvedor dessa página disse que isso aqui é a coisa mais importante da página. Então ele vai dar um peso muito grande para isso aqui, certo? E claro, além dos mecanismos de buscas, é sempre interessante você desenvolver uma página usando o significado correto das coisas, né? Não adianta você colocar aqui alguma, alguma tag que não represente um título muito importante como o H1, mesmo que fique visualmente igual, que tem como você fazer sem usar o H1 ficar visualmente igual, tem, mas você não está dando o significado para aquele código que você está colocando. E isso não é muito interessante. É bom você sempre usar a semântica então do HTML, certo? Beleza, fechado então. Espero que você tenha entendido, se você tenha entendido isso aí. Agora tá, isso aqui é o que? Isso aqui é um parágrafo. Então vou colocar o que? Uma tag que significa um parágrafo, tá? Ó, P. A tag é P de parágrafo, né, em inglês no caso. Eu vou fechar ela aqui, certo? Aqui o meu Sublime ele está quebrando as linhas. Isso aqui é uma linha só, mas ele está quebrando. Se eu vier aqui no menu View, Word Wrap, se eu desmarcar, aí ele jogou tudo na mesma linha, ficou lá no fundo, tá vendo? Mas geralmente eu não gosto de Word Wrap, não gosto de trabalhar com isso, não sei se você vai gostar, mas eu também não acho interessante você ter uma linha que começa aqui e vai embora até lá no fim, igual essa aqui, por exemplo. Geralmente você trabalha com um número de colunas fixo, ou seja, um número de caracteres aqui até um limite. Tem muitas pessoas que trabalham até 80, que olha só, aqui embaixo do lado esquerdo dá para você ver aqui, ó. Tá vendo? A linha 10, coluna 80, então seria um limite até aqui, ó, até o adicionar. Então poderia quebrar aqui a linha, ó, dar um enter. Mas tem gente que trabalha até 120 ou até mais. Deixa eu dar um enter aqui e colocar assim. Eu, eu gosto geralmente de trabalhar até 120 porque hoje os monitores estão maiores, né? Se eu diminuir um pouquinho aqui, não precisa ser 80, 120 fica legal. Então aqui eu vou dar um enter, tá? Deixar assim. Pera aí, mas você deu um enter aqui? Sim, eu dei um enter aqui. Lembra que os enters que eu dou não quebra a linha aqui na visualização? Olha só, ficou tudo juntinho, né? Ficou tudo junto. Então, eu deixei assim. Beleza? Tá bom. Agora eu quero separar esses outros parágrafos aqui. Vou separar aqui. Deixa eu dar um enter aqui. Poderia deixar assim também, tá? Aqui eu coloquei dessa forma aqui, ó. Né? Deu um tab aqui, mas poderia deixar assim também, não tem problema não, tá? Vou até deixar assim. Aqui, esse aqui não é um parágrafo. JRebel é a solução. Isso aqui é um subtítulo. Ou seja, é um título menos importante do que o título principal. Inclusive, num documento, no escopo geral do documento, né, pensando assim, um artigo, ele só tem um título, concorda? O resto é subtítulo. Subtítulo você pode até ter repetidos, né? Um exemplo, se eu colocar aqui H2, você pode ter depois outro H2, né? Outro subtítulo com a mesma importância dele. Mas o título principal H1 geralmente não repete, né? Então aqui eu coloco H2. Deixa eu já terminar aqui, colocar aqui o parágrafo. Aqui eu vou colocar, poderia ser o H2, mas vou colocar o H3. Se bem que aqui não, aqui é o H3 mesmo, porque aqui eu estou dizendo download da solução, né? Então é um subtítulo desse subtítulo aqui, né? Um título de terceiro nível, né? Terceira importância, H3. Fecha o parágrafo. Beleza, salvei. Olha só, bonitinho, né? Então agora ficou aqui o título.
aí dois parágrafos, aí tem um subtítulo, tem um parágrafo, um subsubtítulo e um outro parágrafo. Claro que você não precisa, você não é obrigado a usar do H1 até o H6, nem até o H3, você pode ficar só no H1 se não tiver necessidade de usar o H2, nem o H3, você pode ficar até só o H2 também se precisar. Geralmente é assim, mas geralmente você tem o H1, tá? Geralmente todas essas páginas você vai ter o título descreve, né, a sua página. Então, principalmente se for uma página na internet, porque aí o navegador vai conseguir, os mecanismos de busca vão conseguir identificar melhor qual que é o título, sim, a coisa mais importante naquela página, né? Beleza? Aí, então você sempre tem que entender como a semântica do H1 até o H6, como eu já falei bastante, né, nesse vídeo, mas também a semântica dos outros elementos. Por exemplo, a tag P. Qual que é a semântica dele? É um parágrafo, né? Você, você poderia, vamos supor, para fazer download, acessa a página, faça seu cadastro. Vamos colocar aqui, para fazer download, acesse aqui mesmo. Vamos supor que eu quero colocar aqui, não aqui mesmo. JRebel, isso é possível. Aqui eu quero dar uma quebra de linha. Tá, cheguei na onde eu queria. Eu quero fazer uma quebra de linha aqui. Eu poderia colocar uma outra tag chamada BR. Essa tag BR é de break, de quebra. Então não é obrigado a fechar também, tá? Essa tag BR, ela quebra a linha, tá? Então, peraí, Thiago, mas o P, o parágrafo não quebra a linha, da forma que a gente fez, não quebra a linha? Por que o BR quebra a linha? Porque o P, ele significa um parágrafo. O BR, ele significa uma quebra de linha. O BR ele pode ser usado para quebrar partes de um conteúdo. Como nesse caso aqui, ó, o mesmo parágrafo eu quis quebrar parte de um conteúdo. Supondo que eu quisesse aqui, faça o cadastro, supondo que eu tivesse aqui, né, alguma coisa assim, ó, e faça seu cadastro, né? Ou seja, um parágrafo só, mas só coloquei uma quebra aqui, né? Então, a semântica é diferente do parágrafo, entende? O que acontece? Que muitas pessoas usam BR para dar espaço à torta direito. Por exemplo, voltei aqui, normalzinho. Supondo que eu queira colocar um espaço maior aqui acima do JRebel, eu queira colocar mais espaço aqui em cima. Por algum motivo alguém falou assim, não, está muito junto o subtítulo do parágrafo. Por algum motivo alguém falou isso, você quer dar mais espaço. O que você faria aqui? Você sabe que o BR quebra linha, né? Ah, vamos ao BR então. Porque se ele quebra linha, dou 3 BR aqui, ele quebra em 3 linhas. Olha só, ficou beleza. 3 quebras de linhas deu o espaço que eu queria. Se eu quiser um pouquinho menos, eu tiro um BR aqui. Isso é usado por alguns desenvolvedores web. Antigamente era muito mais, na verdade. Hoje já está muito mais consciente da semântica, de tudo. Não fazem tanto isso mais, mas ainda você vai encontrar. Isso aqui, o ideal seria você fazer com CSS. Que a gente não entrou ainda nesse assunto no workshop, mas a gente vai entrar nisso. E não com BR, tá? BR geralmente é para você quebrar parte de um conteúdo. Você não pode substituir os parágrafos por BR ou usar BR à torta direita para sair só dando espaço, ok? Bom, então nessa aula a gente viu sobre as tags de heading, H1, H6, parágrafo, que simboliza um parágrafo, e BR, que é simplesmente uma quebra de linha, não precisa de fechamento, e também o BR não tem conteúdo, como o parágrafo aqui tem conteúdo aqui, né? O heading tem conteúdo, certo? Então são algumas primeiras tags aí que a gente usa bastante. E mais importante do que entender como elas se apresentam aqui por padrão pelo navegador, é entender o quê? Exatamente, é entender a semântica dessas tags. Ok? Então, te vejo na próxima aula.